Pessoal, o Flamengo já está pronto para enfrentar o Bahia, né? Esse jogo que será provavelmente mais uma vitória do Flamengo, já que são 14 jogos de Rogério Ceni contra o Flamengo e 14 derrotas. Ficou interessado? Quer saber tudo que a Mindy falou sobre esses jogos, sobre essa questão e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. O Flamengo se enfrenta nessa rodada de Campeonato Brasileiro, jogo na Arena em Fonte Nova, jogo que não vai ter nem o Everton Ribeiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, nem o Alexandro, que não viajou para Salvador porque sentiu um desconforto na perna, na coxa. Apesar disso, ele falou, depois do último jogo para a Flá TV, a gente separou um trechinho. Vamos ouvir ele e o Ceni para a gente começar esse debate aqui? Nós jogamos todos os jogos para vencer, preparamos os jogos para poder, seja contra quem for, vamos jogar para vencer, seja em casa ou seja fora. E podem ter a certeza que esse jogo não vai ser diferente. Vai ser um jogo difícil, obviamente, que o time do Bahia está fazendo um ótimo campeonato. Porém, sabemos a nossa força, sabemos a nossa ambição. O Flamengo, nós sabemos a maneira como o Flamengo joga, o Flamengo conhece a gente também. Lógico que a ausência do Everton, ela possibilita outras alternativas, mas eu acho que é raro você surpreender alguém. O importante é que você jogue bem, que você tenha calma, que você tenha agora, acho que a condição física, tem o cansaço mental do fim de ano, mas tem a condição física que favorece você tendo um jogo por semana, você um dia de descanso, 4 de preparação, mais jogo, eu acho que é o ideal para o futebol, e cabe a gente se preparar bem e tentar, logicamente, o Flamengo é um grande time e tudo, mas não precisamos, nossa força em casa tem que ser estabelecida, como foi até no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, onde nós jogamos, fomos superior ao Flamengo, fomos melhores que o Flamengo, tivemos a maioria das oportunidades, o Flamengo teve uma chance, fez o gol pela qualidade dos seus jogadores. Sobre a escalação, não digo surpresa, mas sobre a maneira de jogar, a partir de amanhã a gente vai tentar desenvolver uma linha de raciocínio e encontrar o que é melhor em conjunto com as outras pessoas da comissão técnica, dos que trabalham comigo diretamente, encontrar alguma coisa que seja o que encaixe melhor para jogar contra o Flamengo. Só pontuando essa entrevista do Ceni também pós-rodada, né? Por isso que ele fala que a partir de amanhã ia definir o time. Agora já está tudo definido, porque o jogo é amanhã, é jogo importante. Me chama a atenção essa entrevista do Ceni, porque ele fala muito assim, a gente sabe como o Flamengo joga. E aí tem o fator de mudança. Tem a chegada do Felipe, tem um Flamengo muito mais intenso jogando uma Copa do Brasil. E a grande incógnita, pelo menos no meu entendimento desse jogo, Mauro, é se o Flamengo vai conseguir repetir a intensidade que mostrou contra o Corinthians e durante quanto tempo vai conseguir repetir isso? Porque se for assim, eu prevejo um jogo muito bom por características de lado a lado, né? Não, sim, mas o Flamengo que foi lá com o Tite e ganhou, foi assim também. Então, quando ele fala, verdade. Ele fala, eu já sei e tal, porque ele tá esperando o Flamengo pra cima dele, de novo. Porque com o Tite também foi assim, a gente até mostrou que... E o próprio... Que é esse jogo aqui, né? Exato. O próprio Felipe falou, né? Que o Flamengo já fazia um pouco disso, ou fazia isso, né? Nem todas as vezes, mas fazia com o Tite, etc. E, enfim, acho que nesse aspecto, agora é claro, que se viu na estreia do Felipe foi uma outra postura, não era só, vamos marcar lá em cima, não. Os caras estavam... Aproximação. Sim, estava com outro espírito e tal. Acho muito ruim que perca do outro lado do Bahia para o jogo, em termos de jogo, ser melhor ainda, o Everton Ribeiro, né? Que é uma base ali, é o 10, né? O cara que comanda ali. Bahia agora joga com uns 4 jogadores no meio-campo ali, isso aí vai embolar, e deve repetir mesmo não jogar no Everton. Então, esse meio-campo ali, pelo menos não conseguiu da última vez, mas vai tentar marcar o Rogério Ceni, vai tentar marcar isso ali. O jogo vai ser bom, sim, muito bom de se ver. Principalmente para quem não torce para um nem para outro, para ver, esperando a emoção, né? Esperando a emoção de um lado ou do outro. A última vez o Bahia não jogou mal, mas não conseguiu. O Flamengo do Tite na época foi melhor. E agora fica isso que você está falando, expectativa, hein, cara? Depois desse tipo de estreia contra o Corinthians, como é que vai ser? E agora é fora de casa. Mas é o primeiro ou é o segundo tempo?
Não, obviamente que a gente está falando do recorte de primeiro tempo, né? Sim. Existe ali uma queda física. Eu acho que tem uma outra questão para ser olhada nesse Flamengo, que além da questão física, quando o Felipe faz as trocas, o time perde o encaixe. O que é natural, porque ele usou muito a base do que ele já tinha visto esse Flamengo jogar. Então, assim, quanto que ele teve de tempo e de análise para entender que para manter a intensidade precisa se fazer a troca talvez um pouco antes, e que trocas serão essas, né? Agora a gente tem que imaginar o seguinte, o Flamengo tem agora peça para frente, para trocar, né? O Michael tá ali. Voltou o Michael, recuperou o Gabriel, jogou melhor do que vinha jogando. Imagino que o Gabriel vai começar jogando, né? Gabriel e Bruno Henrique, né? Com os 4 de meio campo. Né? Com o Arrascaeta jogando do bico da grande área para a linha lateral. Você acha que ele tira o Plata? Não, o Plata já não jogou. O jogo não começou, já não jogou, né? Já não começou jogando com ele. Vai de Gabigol de novo. O Gabigol. Bruno Henrique e Gabigol. E o Bruno Henrique aberto na ponta. Aí ele tem para substituir Matheus Gonçalves, Plata, Carlinhos, que na Copa do Brasil não podia jogar e agora fica à disposição, e eu tô esquecendo de alguém. Mas enfim, tem mais uma opção. Ele ganha opções para o ataque. Ele ganha muitas opções para o ataque. Matheus falou. Matheus Gonçalves. Tem o Lohan ainda. Não, o Lohan é meia. Michael. Não tem não, porque o Luiz Araújo está machucado. É isso o mesmo. Alcaraz, né? O Alcaraz também meia, o Alcaraz, né? Jogando na meia ponta, perdeu um gol contra o Corinthians. O Alcaraz entrou na área, deu um bico lá no placar eletrônico. Mas eu acho que o Flamengo, nesse caso, o Flamengo não deve perder a consistência que teve no primeiro tempo contra o Corinthians. Eu não sei se o Flamengo vai durar, quanto vai durar esse tempo. No jogo contra o Corinthians durou o primeiro tempo. O Corinthians muda um pouco o posicionamento com a entrada do terceiro zagueiro, com o volante mais posicionado, o que não tem o time do Bahia. Os volantes são muito móveis. Sim. Né? O Cauli, o Jean, eles são muito móveis, saem para jogar. Né? Então eu acho que o Cauli é o elemento surpresa, né? Porque roda a bola, parece que vai parar no pé dele para botar pro gol. É impressionante esse rapaz, tem uma aura muito especial quando entra dentro da grande área. Então eu acho o jogo muito complicado, porque eu não sei quanto tempo o Flamengo vai ter esse poder de marcação. Porque o Felipe já disse, ele vai correr risco. O risco dele qual que é? O risco dele é adiantar a marcação, um volante e 2 zagueiros. Perfeito? Sim. O Bahia vai gostar disso porque tem jogadores de velocidade para buscar o contra-ataque. E aí não tem o Alexandro, vai jogar o Ayrton Lucas, que é um lateral que costuma ir um pouco mais à linha de fundo, né, ao ataque. O que pode ser modificado do jogo anterior, Silas, pensando em posicionamento, acho que mais do que em peças no Flamengo, juntando com essas características do Bahia que o Pascoal traz? Não, se ele joga com o Léo Ortiz, o Felipe Luiz, né? Se ele joga com o Léo Ortiz, tudo bem, você consegue liberar o Ayrton Lucas. Porque ele já, com o Léo Pereira ali, ele faz bem essa cobertura do lado esquerdo, né? O Léo Pereira fica pela esquerda e o Léo pela direita. O Léo Ortiz joga mais na direita e o Pereira na esquerda. No caso, mas ele deve entrar com quem? O Léo Ortiz e o De La Cruz. Arrascaeta. Não, ele vai jogar. Não, no primeiro vai jogar com... O Léo Ortiz, ele jogou de zagueiro, né? Não, tô falando aqui... volante é o Eric Pulgar. Mas o Eric Pulgar é pro banco, hein? Não, o Eric Pulgar... Num jogo como esse... Mas é que contra o Corinthians, o Eric Pulgar ficou de primeiro volante. Cabeça de área, cabeça de área. Quem perdeu o lugar no time foi o Fabrício Bruno, que aí o Ortiz... Mas essa colocação do Silas é interessante. De repente, voltar o Fabrício e botar o Ortiz de volante. Você tendo o Alexandro é uma coisa. Você tendo o Ayrton Lucas, já muda de figura. Porque o Bahia, tudo bem, não tem o Everton Ribeiro, mas tem o Cauli. Tem o Everaldo, que foi meu jogador, e tem o Tassiano, que são 2 jogadores fortes. Não são jogadores pequenos e de pouca imposição. Então, assim, se você não tem uma proteção ali atrás, o Bahia em casa... Você começaria com o Pulgar no banco, então, e o Ortiz de volante? Assim, é uma previsão de time, né? Porque se você ser ofensivo, tem a sua... seu custo. Até porque do outro lado já tem o Wesley, que é o lateral que passa. Qual foi a última vez que o Bahia ganhou do Flamengo? Não era o Rogério Ceni o técnico. Não, foi na estreia do Felipe Luiz, tomou de 3-0. 3-0. 3 gols do Gilberto, em agosto de 19. Era Jorge Jesus.
Era o Jorge Jesus, e foi um passeio, e o Felipe muito fora de forma. Criticado. Teve 2 gols ali do lado dele. Fala tudo. nem se ele pegar um táxi, ele chega. Não chega, exatamente. Foi a estreia dele. Ele vai voltar lá, vai lembrar disso. Ele já jogou lá depois disso, de novo e tal. Até porque depois ele só teve alegria. Depois desse jogo, o Flamengo ganhou os 10 jogos que fez contra o Bahia. O Bahia tá com um jejum para tentar encerrar de 10 derrotas consecutivas pro Flamengo. E 4 delas lá em Salvador. Então, assim, não é fácil. O Bahia não é com o Rogério, nem com o outro que tem ganho do Flamengo. E seja o Tite do lado do Flamengo, seja outro técnico e tal, foi agosto de 19. De lá pra cá. Muito tempo. É muito tempo. Foi pra isso que você guardou o seu empate, jovem? Eu acho que eu guardei. Eu acho que o Bahia vai continuar sem conseguir vencer o Flamengo. Esse jejum vai continuar. Só que vem só de derrota. Eu acho que, como é que é? Antes de ganhar, tem que parar de perder. Então, se empatar, o Bahia já não pode reclamar. E o Bahia vai pra cima também. Eu tava vendo o Caio Alexandre dando entrevista, tem que ir pra cima e tal. É pra 2-2, pra 1-1. Eu vou de um empate assim. Vou de 1-1 só, mas 2-2 também, se der, não tem problema. Acho que não ganha ainda dessa vez, mas vai se preparar para dar uma parada. 1-1. Oswaldo Pascoal, dito isso, Oswaldo Pascoal. 2-0 Flamengo. Ficou um negócio diferente ali. Um dá empate, o outro dá sobrando gol. Eu não posso mais gastar o empate que já foi. 2-1 Flamengo. Pelo retrospecto. Não digo pelo jogo em si. Porque o Flamengo. Digo pelo retrospecto. O Flamengo vai botar toda a cavalaria para jogar. Vai botar a infantaria depois, completa. né? Então, justamente. você sabe quando tem guerra, o que vai primeiro é a infantaria, o fuzileiro naval. Também, então né? vai todo mundo. Então a infantaria tá pronto. Que o Ceni também não tá de bobeira, não. Não, eu sei que não. E tem uma vantagem, o Flamengo jogou no meio de semana, o Bahia não, o Bahia descansou. Preparou o seu time para esse jogo. E a torcida do Bahia tá ansiosa para esse momento. 2-0 Mengão. 2-0 Mengão, 1-1, aqui 2-1 Flamengo. Ninguém apostou no Bahia, não tem fim do jejum. Tá querendo? Não, eu vou de 2-1 Flamengo junto com o Silas pra gente. Hora de falar sobre o Flamengo, notícia importante. Rubro Negro tomou posse nesta quinta-feira do terreno no gasômetro. Depois de semanas de discussão com a Caixa, houve um acordo ao longo da quarta-feira e o Flamengo ficou de pagar mais uma quantia. O pacote total da compra do gasômetro ficou na casa dos 170 milhões de reais. Muito menos do que os 250 milhões que o Flamengo se propunha a pagar antes de precisar da ajuda da prefeitura para desapropriação do terreno. Só para lembrar, o leilão do gasômetro valeu 138 milhões de reais, depois o Flamengo precisou bancar mais 7 milhões e 900 mil por conta de uma perícia judicial, e esse acordo firmado com a Caixa ao longo da quarta-feira vai garantir ao banco mais 23 milhões e 900 mil reais, além da transferência do certificado de potencial adicional de construção do gasômetro para outros terrenos da cidade do Rio de Janeiro que são administrados pela Caixa. Diante desse cenário, com mais quase 24 milhões e com esses certificados de potencial de construção repassados para a Caixa, o problema está resolvido. A chave do terreno foi entregue por um dos deputados, deputado Pedro Paulo, ao presidente Rodolfo Landim. A cerimônia contou com vários outros dirigentes do Flamengo, como Marcos Braz, como Bruno Spindel, teve também por lá o Rodrigo Dunch, que é o candidato da situação à presidência. Enfim, durante esse evento o Flamengo também divulgou o lançamento de um projeto, o Tijolinho Virtual. A ideia é que torcedores do Flamengo possam ajudar contribuindo com dinheiro, em troca eles vão ter seus nomes expostos em tijolos que ficarão numa fachada do futuro estádio rubro-negro. Não há data para início das obras, nem quando esse estádio será lançado, mas, ponto importante, o terreno do estádio já está em posse do Flamengo. Bora falar agora sobre o Flamengo. Felipe Luiz será bem mais barato do que Tite e seus auxiliares. A nova comissão técnica do Flamengo custa muito, mas muito menos do que a anterior. Tite, Kleber, o filho do Tite, o César Sampaio e companhia, custavam mais de 2,5 milhões de reais mensais ao Flamengo. Eles, inclusive, acabam de garantir 4 milhões e 800 mil como multa rescisória pela quebra do contrato. Já Felipe Luiz, que teve uma alteração no seu contrato, ele era registrado em carteira como funcionário, ou seja, não tinha um tempo para um acordo. Ele passou a ser, ele fechou um contrato com o Flamengo. Depois de se tornar técnico rubro-negro, passa a ter vínculo até dezembro de 2025 com um belo reajuste salarial. Ninguém no Flamengo confirma as cifras do Felipe Luiz,
mas o que eu posso assegurar para vocês é que Felipe Luiz e seus 3 auxiliares, além do preparador físico, não vão custar ao Flamengo nem R$1 milhão mensais. A estimativa é de que o custo fique na casa dos 800 mil por mês, incluindo o Felipe e seus 4 auxiliares, os 4 parceiros. Na comparação com os R$2,5 milhões de Tite e companhia, uma enorme diferença. Só para completar, se o Felipe Luiz for demitido do cargo de técnico antes de dezembro de 2025, ele fica com direito a todo o restante do contrato com pagamento de salários. Será que os caras vão dar calote na gente? Até ontem, 3 horas da tarde, o Pix não tinha caído na conta do Mengão. É claro, o Braz chegou a falar assim, ó, no outro dia ou talvez 2 dias depois, a gente acredita que o Corinthians vai pagar e tal. Só que o Corinthians já tem uma situação lá do Mateuzinho, que ficou devendo pro Flamengo. Assim, cara, eu acho que o Flamengo teria que ser mais enérgico com o Corinthians nessa situação do Hugo Souza. Até porque o Hugo Souza foi o grande trunfo do time dos caras, mano. A gente só não ganhou aquele jogo ali de 3-4-0 por causa do Hugo Souza, que catou demais. Então, assim, os 500 mil não caíram, e é claro que o torcedor rubro-negro tá fazendo pressão no Corinthians, comentando lá nas redes sociais pro Corinthians pagar os 500 mil reais ao Flamengo. Tá pressionando o Corinthians a pagar a multa do goleiro Hugo Souza. Vou esperar para ver aí se eles vão pagar. Pois é, pessoal, nos últimos 14 jogos que o Rogério Ceni enfrentou o Flamengo, dirigindo algum time, e na maioria das vezes o Bahia, o Flamengo saiu vitorioso. E dessa vez eu acredito que não pode ser diferente, né? O Flamengo tem grandes chances de ganhar do time do Bahia. Tem toda essa questão, né? Esse retrospecto. E também tem toda essa questão também do Bahia estar desfalcado sem o seu principal jogador, Everton Ribeiro. Tem essa ascensão do Flamengo agora. A gente já viu o Flamengo jogando no comando do Felipe Luiz com 2 dias, agora com quase uma semana de treino, né? Então a gente está muito animado para ver como é que vai se sair esse time do Flamengo no comando do Felipe Luiz pelo Campeonato Brasileiro. A gente sabe que tem toda a logística, tem tudo isso, mas a gente quer ver como é que está o preparo. E o Flamengo vai enfrentar o Bahia fora de casa num jogo duríssimo, mas com um retrospecto muito bom do time do Flamengo em cima do Bahia, tanto no Rio de Janeiro como, né, na casa do Bahia. Então vamos ver o que pode acontecer, né? Quero que vocês comentem aqui embaixo o seu palpite, o seu placar para essa partida entre Bahia e Flamengo, Flamengo e Bahia, né? O que é que vocês acham que o Felipe Luiz deve fazer, né, para essa partida? Quem ele deve colocar, quem ele deve tirar, né? O que é que vocês acham que isso pode acontecer, né? Então deixa aqui nos comentários, né? Queremos saber a sua opinião. Deixa aqui também o seu palpite, o seu placar para essa partida, né, de Flamengo e Bahia. Os caras já trouxeram os placares, os palpites deles, né? Mas aqui queremos saber o de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!